por que Freud, que não era nem pedagogo e nem professor, influenciou na educação? Bem, como já sabemos sobre psicanálise, somos movidos pelas forças na qual a nossa consciência desconhece. Freud as chama de forças inconscientes. Mas Freud não mostrou como se deve educar, mas de como compreender como as pulsões nos movem até o conhecimento. Freud é um dos grandes colaboradores para entender perguntas como: por que desejamos aprender? Por que aprendemos com algumas pessoas e com outras não? E o que é ser professor? Sobre a primeira pergunta, por que desejamos aprender? Ela pode ser respondida através de conceitos sobre a sublimação, que na física é a passagem do sólido para o gasoso sem um estágio intermediário. Freud fala que a procura pela satisfação e o amor, assim como evitar a dor e o desprazer, é tudo o que move o ser humano. Dessa forma, podemos pensar: por que muitas vezes aprendemos de forma que nos dá prazer? Ou por que muitas vezes substituímos o nosso horário de lazer para estudos? Ou seja, na psicanálise, a sublimação é a passagem do desejo para a satisfação sem expressar na consciência naturalmente o seu conteúdo erótico. Como se a dimensão de prazer e de satisfação física do desejo sublimado fosse desviada para algo não relacionado à libido, como por exemplo a arte, o conhecimento e a religião. Para responder a segunda pergunta, por que aprender com algumas pessoas e outras não, um dos princípios de Freud para essa explicação é a transferência, que foi descoberto por ele durante suas práticas clínicas, quando alguns de seus pacientes achavam que estavam apaixonados pelos analistas. Freud fala que isso acontecia porque elas criavam afetos infantis na representação do terapeuta. E o que isso se relaciona com a educação? Pois bem, da mesma forma que para que possamos ser analisados por algum terapeuta, é preciso que haja um vínculo que provoca afetos infantis inconscientes para que possamos aprender com alguém. Isso também funciona no meio escolar e de aprendizagem, ao acreditar no fato de que aquela pessoa tem muito a ensinar e acreditar que sem ela não conseguiríamos aprender. Esse tipo de pensamento refere-se à mesma que a criança tem em relação aos pais. Eles conhecem e sabem sobre tudo do mundo, e é por isso que esse tipo de afeto é denominado infantil. Freud ainda relaciona o termo transmissão, que é a passagem de informação sobre os valores, as crenças e afetos através das gerações, com a forma de educar, pois além dos conteúdos, os professores eles também ensinam sobre o modo de vida, formas de desejar ou posições éticas. Para pensar na clínica psicanalítica, Freud elaborou 4 conceitos que podemos utilizar para refletir sobre a prática dos professores. Para a sublimação, Freud deixa claro que não deve tratar nenhum conteúdo como se fossem o mais elevado que a satisfação erótica e nem deve prescrever aos pacientes que busquem essa sublimação através dos conhecimentos da arte ou da religião, onde essa conclusão deve ser individual. Assim, não cabe ao professor reproduzir valores hegemônicos culturalmente ou doutrinar os seus estudantes. O papel dele é inspirar a partir da sua ética profissional e que eles reflitam os seus conhecimentos e práticas que conhecem através do mundo. O psicanalista também não pode corresponder aos afetos envolvidos na transferência como se fosse o seu alvo. Os professores podem se deixar confundir com figuras afetivas como os pais, tios, namorados e entre pessoas mais próximas, e uma posição ética saber que não existe uma assimetria política e cognitiva entre docentes e estudantes, mas que existe sim um vínculo afetivo.
O psicanalista não deve aceitar ser uma figura ou modelo de seus pacientes. O professor deve esperar que cada aluno deve abandoná-lo e superá-lo, assim superando os caminhos anteriores entre o vínculo de aluno e professor. A transmissão permite que o analista tenha maneiras menos onipotentes em relação ao seu paciente. O objetivo seria promover experiências que nos dizem respeito das maneiras mais interessantes. Da mesma forma que a formação dos estudantes não está inteiramente nas mãos dos professores. Cada pessoa forma atos conscientes na aprendizagem e aspectos inconscientes. Freud nos diz muito como funcionam as relações humanas e toda a perspectiva que entende a educação como um processo relacional e se beneficia muito de suas descobertas.